Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada, decisão na Copa do Brasil. O Cruzeiro buscando a vaga diante do CRB para o jogo de domingo contra o Santos. Ingressos esgotados. Teremos Mineirão lotado. Para o jogo desta quinta, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Eliminação na Copa do Brasil Feminina. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro infelizmente foi eliminado nos pênaltis para o Corinthians, Copa do Brasil Feminina, 1-1 no tempo normal, gol da Isabela. E nas penalidades, o Cruzeiro desperdiçou com Gisele e com a Bianca Brasil e acabou deixando a competição. Foi um bom duelo, é seguir agora firme nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o time comandado pelo técnico Jonas Urias. O assunto no Cruzeiro principal é a Copa do Brasil nesta quinta-feira, mas para domingo contra o Santos, ingressos esgotados. Foi o que informou o Cruzeiro. A carga de 59 mil bilhetes. Claro que ainda tem a questão da gratuidade, ingressos aí de compras que podem voltar para o sistema, compras não concluídas, mas o público será espetacular, hein? 59 mil, não vai ser mais porque tem a divisa ali da torcida do Cruzeiro com a do Santos, então faz parte, mas é carga máxima para este compromisso e Mineirão entupido no domingo às 6h30. Só que antes tem o duelo diante da equipe do CRB nesta quinta-feira, 9 horas da noite, o jogo diante da equipe do CRB e o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para buscar esta classificação. O Cruzeiro seguindo para Maceió com o que tem de melhor. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar a escalação 1 hora antes da bola rolar, mas se ele quiser, repete a formação de domingo, que venceu a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro. Todo mundo treinou, a gente acompanhou hoje na Toca da Raposa 2, então tá muito à vontade o Leonardo Jardim para este compromisso. E, se quiser, repito, pode colocar em campo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro sabe que é muito importante seguir na Copa do Brasil, tem uma premiação grande em jogo também, e aí por isso é entrar com o que tem de melhor. De qualquer forma, a definição da equipe somente 1 hora antes da bola rolar. 9 horas da noite o jogo, 8 horas da noite sai a escalação oficial e já fica o convite, nosso dia de jogo KTO, começando às 19 horas desta quinta-feira. Às 7 horas da noite é jogo fundamental, é jogo importante e estaremos com o nosso Gabriel Nogueira diretamente do estádio Rei Pelé. A transmissão é do Prime, então tem aquele delay e por isso estamos com a equipe in loco para narrar CRB e Cruzeiro e que venha a classificação. O Cruzeiro que recusou no mercado uma proposta do Ceará. O Ceará tem interesse no Lautaro Dias, jogador que até entrou no finalzinho diante da equipe do Botafogo, mas o Cruzeiro recusou um empréstimo. A ideia do Cruzeiro segue sendo a mesma, tentar recuperar o valor que foi investido no atleta, 3 milhões e meio de dólares. Se alguém se interessar em pagar e levar o jogador em definitivo, o Cruzeiro faz negócio, a não ser que o cenário mude até o final da janela e o Cruzeiro repense essa questão. Mas no momento, a ideia da diretoria é não emprestar o atacante Lautaro Dias, que já recebeu também consultas outras no mercado, e aí o Cruzeiro acabou recusando uma saída por empréstimo. Fica a dúvida até, talvez, o Lautaro Dias aí vamos aguardar se ele vai com a delegação para Maceió, mas o atleta, neste momento, vivendo aí essa questão de indefinição, né? O fato é que depende de chegar uma proposta de compra, aí o Cruzeiro topa avançar em negociação. Vamos lá então, porque temos mais coisas para tratarmos aqui nessa goleira. O Cássio, não tem dúvida. O William. O William.
E Fabrício Bruno, não é isso? Amanda, Pedro. Sim, da minha parte, sim. É isso, Valu, manter a consistência que nós estávamos falando agora há pouco, de um sistema seguro e que vem rendendo bons frutos também. É claro que o Willian tem uma responsabilidade a mais depois, né, da lesão do Fagner. Vai precisar também, em algum momento, descansar e dosar um pouco da questão física, mas acho que o momento preza por 100%, não só do Willian, mas de todos os jogadores que vão estar dentro do campo, seja eles titulares ou não. Amanhã não tem muito o que pensar, não. É colocar em campo o que o Cruzeiro tem de melhor. Boa. Vidalba, que falou agora, e Kaique Bruno. Beleza. Nossa dupla de volantes, pensando num Cruzeiro para destravar, passa algo diferente do que, se não, a nossa dupla titular, ô Pedro? Não, Valor, acho que tem que ser a dupla titular. São dois jogadores que se complementam de uma maneira fascinante, assim, e são jogadores que podem ajudar o Cruzeiro, inclusive, nessa situação, de conseguir destravar a defesa do adversário. A gente sabe da qualidade que o Lucas Silva tem para poder achar bons passes, do próprio Romero se movimentar e gerar espaço para que os companheiros possam receber ali alguns passes, e tem também se desenvolvido no que diz respeito à criação de jogadas, né? Vale lembrar aquela assistência do Lucas Romero para o Caio Jorge no jogo contra o Grêmio. Então acho que nada diferente da dupla Lucas Silva e Lucas Romero. Segue o Pedro Torres nessa, Amanda? Sigo o Pedro. Eu acho que é uma outra coisa que a gente pode levar em consideração, que times muito fechados também, o Cruzeiro pode apostar no chute de média e longa distância. E são dois jogadores que fazem isso muito bem. Então, tê-los dentro do campo só tende a ajudar a gente a encontrar novos recursos também. Boa, então vamos colocar aqui, de acordo com os nossos comentaristas, a nossa dupla de volantes habitual, Romero e também Lucas Silva. Pelo lado direito não dá, né, para imaginar outro ser humano neste momento que não seja o irmão de Caio, Fábio. Não é isso, Pedro? É isso, o Christian foi muito bem contra o Botafogo. Eu lembro da gente comentando em off lá, né, Valu, lá no nosso estúdio, depois de um dia de jogo KTO, se eu não me engano, o jogo contra o Ceará, falando da importância do Christian nesse time do Cruzeiro, o quanto o torcedor do Cruzeiro às vezes só sente a falta desse atleta, né, ou só entende tamanha importância desse atleta no nosso funcionamento coletivo, quando a gente não tem ele à disposição, ou não tem ele 100%, como foi no jogo contra o CRB na ida. Então, estando 100% aí, é Christian titular pela direita. Um atleta que está muito bem adaptado à função, né? E vem rendendo bons frutos, pisando dentro da área, fazendo gols, dando assistência. E uma outra coisa que ele faz também muito bem e necessário, né, para o Cruzeiro é a questão da recomposição. Acho que você ter disposição física, como tem tido o Christian nos jogos, e uma boa leitura tática também, acho que só fortalece o atleta e deixa-o, claro, também até mais confiante dentro do jogo, dentro da partida, titularíssimo para esse jogo. Boa, já está lá o Christian. Aqui também, algum questionamento a respeito de uma escalação do Matheus Pereira? Acho que não. Inclusive, vale lembrar que ele não foi titular, né, contra o CRB na partida na ida. Bem lembrado, entra no segundo tempo, né, Pedro? Entra no segundo tempo e a gente sabe da capacidade do Matheus Pereira até para destravar, né, uma defesa adversária mais fechada. É um cara que tem um repertório de bons passes, às vezes umas jogadas ali, até o começo dele, quando ele entra naquele confronto contra o CRB, ele acha dois bons lançamentos, se eu não me engano, para o Kaique ali. Depois ele dá uma caída dentro da partida, acho que não faz um jogo tão bom quanto a gente espera do Matheus Pereira, como a gente viu, por exemplo, ele fazer contra o Botafogo, mas tem que ser titular porque é um jogador com a capacidade de criatividade muito grande. E uma preocupação a mais também para os adversários, né? Acho que isso, em um jogo tão travado, você puxar uma marcação, você ter dois adversários, né, te marcando
e aí automaticamente vão ter outros atletas do Cruzeiro desmarcados. Eu acho que isso também é fácil da gente conseguir ter esse entendimento. Claro, o Matheus ele reúne ali características necessárias para esse time de confronto. Vem motivado também, vem confiante depois do jogo que fez contra o Botafogo, e é inevitável falarmos aqui de se ele não seria o titular com a camisa do Cruzeiro para esse confronto. Titularíssimo também, assim como o Christian. Boa. Acaba sendo a opção. Ô, Winder, não fica bravo, não. A gente está dialogando aqui, tá bom? A gente está conversando a respeito de possibilidades, então curte aí o nosso bate-papo com a galera. Entra também no bate-papo aí, curte aí com a gente, tá bom, Winder? Você é bem-vindo. Um grande abraço para você. Acaba que é Wanderson, né, pessoal? Não tem como ali também, não há o que fazer, mesmo que ele não esteja demonstrando, não esteja contribuindo com gols, enfim, é aquela questão muito mais pelo encaixe coletivo, né, Amanda? Sim, Valu, eu acho que tem um pouco dessa questão do entrosamento também nesse momento, que vai ser muito importante. Eu entendo também, em parte do torcedor, cobrar um pouco mais, assim como eu cobro, né, do Wanderson, a questão de ter passes para gol, de ser decisivo, de fazer gols. Isso, imagino que ele também tem essa autocobrança, porque sabe que atacantes vivem disso, né, de bons números, mas não deixa de ser um atleta importante e tem a confiança também do treinador. Depois de um momento que ele teve também uma oscilação para mim para baixo, acho que um jogo contra o Botafogo, acho que deixa ele mais confiante para chegar para esse confronto contra o CRB. E a minha escolha também seria o Wanderson. Concordo com a Amanda, acho que dá para cobrar o Wanderson de entregar mais no que é ali talvez uma função primária, né, da posição dele, que é um jogador de lado de campo, então contribuir diretamente com gols e assistências, mas dá para reconhecer também a importância e o impacto que ele tem no funcionamento coletivo dessa equipe. É um atleta que se dedica muito sem a bola. Aquele gol, por exemplo, contra o Botafogo, surge de uma recuperação de bola dele. Em alguns outros pontos, o Wanderson é um cara que, nas transições, ele ajuda o Cruzeiro em situações ali de velocidade. Ele é um cara que tem mais esse arranque, essa questão do desmarque ali com a posse da bola, mas ele precisa de entregar mais no que é a parte principal da sua função. Ainda assim, escalaria ele de titular contra o CRB, Valor. Bom, e para fechar, claro, Caio Jorge aqui, acho que o Caio, além da questão dos gols, tô pensando nele muito contra essa defesa fechada, podendo ser essa espécie de abridor de lata de sardinha, né? Quem sabe ali com deslocamentos pelos lados, lembrando, né? Ele fez gol contra o Ceará na última oportunidade, CRB passou em branco e foi muito importante, dando aquela assistência, explorando ali os corredores. Mas é claro, né? Não estou falando que eu não quero o gol do Caio Jorge, não, viu, pessoal? Mas acho que ele vai ser importante também nessa coisa de vamos ver, né, como estará a condição do gramado, mas de vez ou outra. Hoje em dia, qualquer time no Brasil que vai enfrentar o Cruzeiro, ô Pedro, tem um temor se o Caio Jorge arranca com essa bola 2, 3 metros, né? Com certeza, Valu. Assim, é um dos candidatos, se não for, de novo, o principal jogador do futebol brasileiro até aqui nesse momento. Não é nenhuma loucura se alguém vier a apontar o nome do Caio Jorge nessa situação. E eu concordo muito com isso que você falou, Valu. Inclusive, cheguei a comentar sobre isso ontem. Em vários momentos naquele jogo contra o Botafogo, em que pese que era um adversário que se lançava muito mais ao ataque do que eu imagino que o CRB vai se lançar, mas o Caio fazia muito esse movimento de sair do centro ali, né, da frente do ataque e puxar esse jogo para o corredor para tentar atrair, às vezes, algum jogador do Botafogo e abrir esse espaço na linha. E o Christian atacou muito esse espaço. O Christian usou muito dessa movimentação de quando o Caio se deslocava para o lado do campo, o Christian preenchia o espaço deixado pelo Caio Jorge para ser uma opção de finalização. E para o jogo de amanhã, eu acho que vai fazer muita diferença ter o Caio Jorge. E claro, né, não só para esse tipo de situação, o desmarque mais curto do Caio também é muito
muito legal, assim. A gente vê aquele gol contra o Grêmio, que tem a assistência do Romero, ele tá muito mais próximo da área, bem colado ali, digamos assim, com o zagueiro, mas ele é muito rápido para sair nesse desmarque e por muitas vezes o zagueiro não consegue acompanhar. É um ponto que eu acho que o Cruzeiro vai ter que utilizar muito também, tentar criar essas situações para explorar esse desmarque curto do Caio Jorge, que pode ser muito interessante, principalmente contra um adversário mais fechado. Cada vez mais o Caio tem demonstrado maturidade, né, apesar da pouca idade, né, se tornou um jogador mais completo aqui dentro do Cruzeiro, né, não somente pela importância que ele já tinha e sabia fazer gols desde a temporada passada, mas hoje a gente consegue enxergar um Caio Jorge que faz isso que o Pedro acabou de citar, que se desmarca, que sai, que puxa a marcação junto, que se movimenta, que tem velocidade para partir com a bola, tem explosão também. Acho que foram novos recursos conquistados por méritos, né? Por ter essa maturidade, por ser um jogador também resiliente, disposto a aprender. E cada vez mais tem ajudado o Cruzeiro, né? Não só com gols, mas com assistências. Vive um momento, sim, iluminado. Talvez seja um dos jogadores mais cotados, né, com a camisa do Cruzeiro, a servir a seleção brasileira. Então, acho que a gente tem que saber explorar tudo isso, tudo que ele traz de potencial para o Cruzeiro. E tenho certeza que amanhã será mais um jogo especial aí para o Caio Jorge e para os torcedores do Cruzeiro também.